noite, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Eu gostaria de dizer que são todos muito bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica. Mas antes de apresentar para vocês o tema de hoje e antes de começarmos a conversar sobre ele, eu gostaria de usar esse espaço para fazer uma correção. Na última aula de Escola Bíblica que eu ministrei, que levou o tema Panorama da Carta de Judas, logo no início da aula, logo no início do vídeo, eu cometi um pequeno equívoco numa palavra. Fique tranquilo, o conteúdo que foi oferecido para você naquela noite foi um conteúdo bastante responsável, com uma boa interpretação e ele está correto. Mas, logo no comecinho, ao me referir sobre o Novo Testamento, eu disse assim, que o Novo Testamento ele é composto por 27 cartas. Na verdade, o correto seria dizer que o Novo Testamento é composto por 27 livros. Nós sabemos que ali no Novo Testamento há muitas cartas, por exemplo, que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Mas no Novo Testamento também tem os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, tem o livro Atos dos Apóstolos, tem o Apocalipse. Por isso que o correto é afirmar que o Novo Testamento é composto por 27 livros. Então eu gostaria de fazer essa correção. Este espaço, o espaço da Escola Bíblica, é adequado para isso, então fica corrigido, fica esclarecido. Aproveito para dizer que aquela aula, assim como todas as demais que foram ministradas de forma online, estão disponíveis no canal da nossa igreja, neste canal. E você pode ver, rever, quantas vezes você quiser. Vale a pena. Adquirir conhecimento nunca é demais. Vamos para a nossa aula de hoje? A aula de hoje carrega o tema importantíssimo, eu diria, que é a prática do discernimento. Mas, ainda antes de conversarmos, eu gostaria de te pedir, pare um pouquinho, pegue sua Bíblia, se você quiser, pegue um lápis, pegue uma caneta, pegue um bloquinho de notas também, um caderno, para que na medida que a gente for conversando, você possa fazer as suas anotações também. Quero dizer para você também que nós estamos ao vivo no chat. Então, durante a nossa conversa, qualquer dúvida que surgir, não se acanhe. Não fique envergonhado e não pense duas vezes. Qualquer dúvida que surgir, você coloca ali no chat, faz a sua pergunta e eu estarei também com vocês acompanhando a aula ao vivo ali no chat e eu terei o maior prazer de responder e assim nós crescermos juntos, conversando sobre o tema e repartindo também conhecimento. Amém? Então faça isso a qualquer momento. Vamos ao nosso tema então. Prática do discernimento. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de, conectados, estarmos juntos hoje à noite. Gostaria de te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoasse nesse tempo de conhecimento desta prática tão importante para a nossa vida diária, Pai. Nos ajuda e em tudo, Pai, nós te pedimos, nos favorece no estudo da palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Discernimento. O que você entende como discernimento? Quando eu parei um pouquinho para pensar sobre essa palavra, veio à minha mente outras palavras que poderiam explicar, que na verdade podem explicar o que é discernimento. Então, para começarmos a caminhar juntos, eu gostaria de repartir essa palavra com você. Ou melhor, essas palavras, porque são várias. E eu gostaria de te dizer também que
se você tiver outras palavras que definam o que é discernimento, você pode colocar no nosso chat, para a gente ir trocando ideias. Mas, quando eu parei para pensar, peguei o estudo na mão para preparar para esta aula, eu fiquei pensando, discernimento, o que seria? E me veio algumas palavras. A primeira delas, que eu quero repartir com vocês, é que discernimento é compreender situações. Então, por exemplo, quando nós estamos diante de um contexto, nós precisamos discernir aquele contexto, então nós precisamos compreender aquela situação. Nós precisamos compreender o que está acontecendo. Nós precisamos compreender o que está à nossa frente. Compreensão. Isso também é discernimento. Outra palavra que me veio à mente é separar. Mas separar o quê? Separar o certo do errado. Discernimento também é fazer separação do que é certo, do que é errado, do que é correto, do que é incorreto, diante das coisas que estão à nossa volta. Outra palavra, quando eu pensei sobre discernimento, neste caminho que nós estamos construindo, é que discernimento também é avaliar, é parar, é pensar e fazer uma avaliação correta, uma avaliação com bom senso de um objeto, de uma situação, de um contexto que está apresentado diante de nós. Discernimento. Ouvimos tanto falar sobre essa palavra e, de fato, a prática é tão importante, mas o que é? Discernimento também é interpretar. Então, é olhar para algo e saber avaliar corretamente, é saber interpretar todos os detalhes, interpretar o que compõe aquela situação, fazer uma boa interpretação. Isso também é discernimento. Discernimento é perceber as diferenças. Por exemplo, na base da comparação, é perceber a diferença daquilo que era, daquilo que é. Discernimento também é essa percepção, este perceber quando algo está certo, quando algo não está, quando está errado, enfim, é perceber. Discernimento pode ser encaixado também com essa palavrinha que eu já citei alguns segundos, minutinhos atrás. Detalhes. Por quê? Porque quando nós paramos e olhamos algo, quando nós enxergamos o todo, nós podemos ter uma interpretação, uma avaliação daquilo. Mas quando nós olhamos os detalhes, pode ser que o resultado seja diferente. Por isso que é importante no discernimento olhar os detalhes para aí cumprir aquilo que eu já comentei de algumas palavras até aqui. Olhar nos detalhes para avaliar bem, para perceber bem, para separar bem e assim por diante. Discernimento é saber discriminar, é saber distinguir, é saber olhar e perceber e dar conta do que realmente é, do que realmente está acontecendo e assim por diante. São essas palavras que veio à minha mente e palavras que sim explicam o que é discernimento. Quantas vezes nós oramos ou nós ouvimos orações de pessoas pedindo a Deus discernimento. Então, quando se está pedindo discernimento a Deus, está dizendo tudo isso para Ele. Deus, Pai, me ajude a compreender, a separar o certo e o errado, me ajude a avaliar com bom senso, me ajude a interpretar bem, me ajude a perceber as diferenças, me ajude a olhar os detalhes, a distinguir, a discriminar. Me ajuda, Pai. E essa ajuda nós precisamos todos os dias da nossa vida.
E, depois de apresentar essas palavras, eu gostaria de apresentar para vocês uma frase que define o que é discernimento, o que é a prática do discernimento. E eu vou ler. Diz assim: a prática do discernimento é a arte de. A arte do quê? De compreender situações, de separar, avaliar, perceber, olhar, ver detalhes, discriminar. Desculpe-me se eu estou repetindo, mas é para ficar bem claro na sua mente, para prosseguirmos de forma segura. Então, a arte do discernimento é fazer tudo isso com a maior precisão possível entre duas ou mais coisas, quando as diferenças nem sempre aparecem à primeira vista. Porque há situações, há coisas que nós logo de cara damos conta do que está acontecendo. Mas há coisas que não. Coisas que são muitas vezes ocultas, muitas vezes apresentadas de uma outra forma do que elas verdadeiramente são. É aí que o discernimento se torna importante, porque detectar as diferenças, detectar e fazer com a maior precisão possível uma boa avaliação das coisas, das situações, quando as diferenças, quando aquilo que está à nossa frente, aquilo que está à nossa volta, nem sempre se apresentam como de fato são à primeira vista. Amém? Mas eu quero também dizer a vocês, como estou afirmando até agora que é importante, quero dizer a vocês o grave erro e consequência quando essa prática não é valorizada na nossa vida. Porque sem o discernimento é possível que nós chamemos o mal de bem e o bem de mal. É possível também que sejamos enganados a ponto de chamar a escuridão de claridade e a claridade de escuridão. Ou ainda, seja possível que nós tratemos o amargo de doce e o doce de amargo. E aí vivamos no engano. E nós não precisamos viver assim. Nós não devemos viver assim. Mas por isso, nós precisamos desta prática na nossa vida e dessa ajuda do alto para exercê-la de maneira correta. Então, veja como ela é importante e como a falta dela é prejudicial. Agora, eu quero apresentar para vocês 5 pontos. 5 pontos para responder a seguinte pergunta. Ok, eu já entendi o que é discernimento, já entendi o porquê é importante, já entendi também quais são as consequências de não exercê-lo. Mas o que é preciso discernir? Porque você deve e pode estar perguntando aí do outro lado, pastor, você disse discernir situações, discernir coisas, mas o que de fato é preciso discernir? Seja mais claro. Eu vou tentar agora ser mais claro com você. Se você quiser anotar, vai ser bom. Eu vou apontar então o que é preciso discernir. Vou apresentar para vocês pelo menos um trechinho da palavra em cada ponto para respaldar aquilo que vamos dizer e também vou tentar dar um exemplo cotidiano. Tá bom? Então vamos ao primeiro. O que é preciso discernir? Primeiro, é preciso discernir entre o bem e o mal. Por quê? Nem sempre o que parece bom, de fato é, e nem sempre o que parece mal, de fato é também. Vamos à palavra?
Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do Ezequiel, capítulo de número 44 e o versículo de número 23. Se você quiser acompanhar, provavelmente vai aparecer aqui na sua tela também. Então você pode acompanhar. Mas, querendo, leia na sua Bíblia e diz assim: Estes homens consagrados orientarão meu povo, está escrito ali, a distinguir entre o santo e o profano. Eles ensinarão a discernir entre o que é puro e entre o que é impuro. Uma das tarefas dos sacerdotes na história do povo de Israel era ensinar-lhes a distinguir entre o santo e o profano, entre o que era imundo e entre o que era puro. Então, é necessário discernir, é necessário identificar o que é bom, o que é mal, entre o bem e o mal. E aqui eu quero tentar oferecer para você um exemplo do que é bom, do que é mal e aonde entra o discernimento aí. Fiquei pensando, nós sempre ouvimos falar sobre o jeitinho brasileiro, não é verdade? Jeitinho brasileiro. Então, o jeitinho brasileiro às vezes é usado para dizer que nós somos espertos, nós somos malandros, né? Por exemplo, nos nossos negócios, né? Faço aquele negócio para tirar vantagem e usar daquela situação para ganhar um pouco mais ou gastar um pouco menos. Isso é bom? O resultado para quem está fazendo pode parecer bom, porque economizou dinheiro. Mas será que esse jeitinho realmente é bom? Porque se ele economizou de uma forma incorreta, alguém saiu no prejuízo. Então, isso não pode ser bom. Quando alguém sai no prejuízo, quando alguém é lesado, não pode ser bom. Então, só tem aparência de bom para quem fez, para quem usou esse jeitinho. Mas, na verdade, não é bom. Um outro exemplo. Nós temos visto nos jornais, nós temos ouvido notícias da justiça brasileira tentando coibir e tentando agir contra as fake news. Aquelas notícias falsas que são espalhadas como se fossem verdadeiras e com o objetivo sempre de trazer vantagem para um grupo. Pode até parecer verdade, pode até parecer bom para aquele que está sendo beneficiado, mas não é, porque está espalhando o engano. É mal, porque está espalhando a mentira. E aonde há mentira, não há como ser bom. Da mesma forma, o versículo que nós lemos aqui fala: eu vou ensiná-los a distinguir entre o que é santo, o que é profano, entre o que é santo e o que é pecado. Veja, o que é santo está instituído pela palavra de Deus e santo é. E ninguém pode mudar essa verdade. Agora, o que é pecado, mesmo que todo mundo faça, mesmo que pareça correto, vai continuar sendo pecado. Porque a palavra não mudou. E a palavra, ela nunca vai mudar para se encaixar ao jeito humano de ser. Pelo contrário, a palavra é tão preciosa que tem como um dos seus objetivos
moldar o humano para que, assim, ele se torne mais parecido com Jesus. Então, neste caso também, vou separar o que é santo e o que não é, o que é bom e o que não é, para que eles entendam, e é necessário que se entenda que essa separação precisa existir, porque a luz e as trevas não caminham junto. Ou é luz ou é trevas. Ou é bom ou é mal. Mesmo que, como eu disse, todos digam que o erro é bom e que não tem tanto problema, se é erro. E ponto final. Então é necessário para a gente distinguir, é necessário para a gente discernir. É preciso fazer isso entre o bem e o mal. Eu espero que essa explicação tenha te ajudado. Agora, se ficou alguma dúvida, quero lembrar você que você pode perguntar no nosso chat e eu terei o maior prazer de conversar com você, tá bom? Vamos para o segundo exemplo? É preciso discernir. Mas o que é preciso discernir? É preciso discernir também entre o falso e o verdadeiro. Assim como o que é bom e o que é errado, o que é mal, o que é falso e ponto. Mas é necessário discernir porque muitas vezes o falso ele tem a semelhança. E no estudo dizia, eu falei muitas vezes, mas no estudo dizia aquela pauta, né, aquele texto que nós temos para dar aula, ele dizia assim, o falso, na verdade, sempre se apresenta ou se assemelha com um verdadeiro para se passar por verdadeiro. Então, é necessário discernir o que é falso, porque muitas vezes ele se apresenta como um verdadeiro, mas, na verdade, ele só tem a capa da verdade. O seu interior é falso. Ele tem só a semelhança de verdade, mas o seu interior é falso. Ele se apresenta assim para se passar como verdadeiro e tentar enganar pessoas. O problema, se não houver discernimento, é agarrar-se ao falso. E quando a gente não distingue e se agarra ao falso, nós deixamos escapar o que é verdadeiro. Isso é um problema. Jesus, ensinando, deu-nos um conselho. Eu quero ler com você. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15. Ele nos deu um conselho, nos deu um alerta, e nós vamos usar este conselho, este alerta de Jesus, para falar sobre o falso e verdadeiro e por que é preciso discernir entre eles. Veja, Jesus disse assim, Mateus 7,15. Acautelai-vos. Cautela, gente. Cautela. Quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Era o que eu estava citando agora há pouco. Os falsos profetas se aproximam de vós disfarçados de ovelhas. Então, com uma semelhança santa, mas na verdade não são. Com uma boa aparência, uma aparência de mensageiros de Deus, mas só tem a capa, só tem a aparência, quando na verdade se apresentam como ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Nós precisamos discernir
nós precisamos tomar cuidado, porque nós vemos, olhando para o Novo Testamento, como estes estavam inseridos e tentavam a todo custo enganar pessoas e conduzir pessoas a erro, e eles falavam em nome de Deus o que Deus nunca disse. Falavam coisas totalmente distorcidas da palavra de Deus. E naquele tempo existia, e Jesus disse, sempre existirão. E nós precisamos tomar cuidado, discernir, para não sermos enganados. Porque eles adulteram a palavra, negligenciam a palavra, só que apresentam a palavra como palavra de Deus. E quando não há esse discernimento, somos enganados. E o pior, alguém enganado tem toda a tendência de conduzir outros ao erro também, de conduzir outros ao engano. E eu aproveito este tópico para te fazer uma pergunta, um exemplo que eu quero dar. E a pergunta é: nesse tempo em que de forma online muita coisa tem acontecido por conta da quarentena, quem você está ouvindo? Pensa, quem você está ouvindo? Toma cuidado, porque nem todo mundo que diz ser realmente é. E aqui eu não estou diante de Deus, eu não estou fazendo juízo sobre ninguém, mas eu estou apenas me dando um alerta e te dando um alerta. Cuidado. Quem você está ouvindo? Quer um conselho? Ouça primeiro o seu pastor. Ouça primeiro aquele que te conhece e aquele que você pode conhecer também porque caminha com você. Não estou dizendo para você não ouvir os colegas que estão, por exemplo, na mídia, porque eu tenho certeza que há muitos homens e mulheres de Deus, pessoas preciosas que foram levantadas nesta geração como resposta, são dignos de crédito, para a glória de Deus. Mas eles mesmos dizem isso, os sérios dizem isso. Ouça primeiro o seu pastor, aquele que está caminhando com você. E se a mensagem que eles estão pregando coincide com aquilo que o seu pastor está caminhando, aquilo que o seu pastor, que você conhece de perto, sabe se é sério, sabe se é comprometido, se coincide, ouça junto e complemente. Agora, se tiver uma divergência, discirna bem. Mas ouça primeiro aquele que você não conhece só do vídeo, mas aquele que você tem a oportunidade de conhecer também não só da plataforma, mas de caminhar com você dia a dia. Isso é importante, gente. Leve a sério isso, porque isso é bastante importante. Aquele que cuida de você, aquele que você pode ligar. Ouça e preste bastante atenção. E na dúvida, consulte-o. Na dúvida, consulte-o. E se, porventura, eu não sei quem está me ouvindo, mas se porventura qualquer um que você está ouvindo não está assim sendo condizente com a palavra, reveja esse caminho, tá bom? Reveja esse caminho. Eu posso dizer de nós, da nossa igreja, que nós temos muita responsabilidade com a palavra, muita seriedade. Eu louvo a Deus por isso, pela Igreja do Nazareno. Então, eu de fato louvo a Deus por isso. E convido a todo mundo que está ouvindo a sempre prezar pela boa palavra. Olhando agora para o terceiro tópico do que por que é preciso discernir, olha que importante é este tópico.
É preciso discernir o que é vontade própria e o que é vontade de Deus. Isso é importantíssimo também ao lado dos outros, porque nem sempre o que é a nossa vontade é a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus não prevalece, a conta chega depois. E muitas vezes essa conta é cara demais. Por isso que vale a pena seguir as orientações e cumprir a vontade de Deus. Quero usar com vocês um trecho que está no Antigo Testamento bíblico para respaldar este tópico. E o texto que nós vamos usar é o de 1 Samuel, capítulo de número 24, versículos de 4 a 7. Diz assim ali, 1 Samuel 24, do 4 ao 7. Então os soldados de Davi lhe sussurraram: Hoje é o dia sobre o qual o Senhor lhe prometeu. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhes farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e, em silêncio, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E declarou aos que seguiam: Que o Senhor me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, afinal, ele é o rei, ungido do Senhor. A história de Saul e de Davi é uma história conhecida pela maioria de nós, e nós vemos que em determinado momento Saul se tornou um ferrenho perseguidor de Davi. E neste momento, dentro deste contexto de perseguição, Davi teve a oportunidade de atentar contra Saul. Mas Davi optou por não fazer isso, por entender que não era a vontade de Deus. Pode ser que era a vontade de Davi, mas ele priorizou o entendimento e discerniu que a vontade de Deus não era que ele reagisse com a mesma violência, motivado pelo mesmo sentimento pelo qual seu inimigo declarado ali estava agindo contra ele. A diferença entre a vontade própria, que poderia ser a vontade de Davi, era a vontade daqueles que estavam com ele. A diferença entre a vontade humana e a vontade de Deus. E a vontade de Deus não era que Saul terminasse seus dias ali. Pelas suas atitudes, Saul teve o final que teve. Mas não era e não foi pelas mãos de Davi. Vou citar um exemplo prático da vontade nossa e da vontade de Deus. Por exemplo, quando nós queremos comprar alguma coisa, precisamos tornar Deus participativo da nossa vida. Se Ele é nosso Deus, se Ele é nosso amigo, se Ele é nosso Pai, Ele precisa participar. Então, temos vontade, só que às vezes Deus, e até condição, só que às vezes Deus diz: não quero. O que você vai fazer? Vai desobedecer ou vai cumprir a vontade de Deus? Cumpra a vontade de Deus, porque ela sempre vai ser o melhor para nós. Mas discernir, buscar dele ajuda para que a nosso impulso e até as aparentes condições para isso não faça com que a nossa mente entenda que é a vontade dele, quando de fato não é. Nas pequenas e nas grandes coisas, isso é importante. Quarto ponto. É preciso discernir. O que é preciso discernir? É preciso discernir
a falta alheia e a falta própria. Olha que interessante pensar assim. Eu quero ler com vocês um texto, que é um texto que está no Novo Testamento, Palavras de Jesus. Um texto que diz o seguinte, é o de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 3. Diz assim, por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Por que é necessário discernir a falta alheia e a falta própria? Porque enxergar a falta alheia enquanto a falta própria passa desapercebida muitas vezes. Porque enxergar a falta alheia é mais fácil do que enxergar a falta própria. E esse texto está dizendo assim, você está reparando no outro, o que o outro está fazendo, mas não está olhando para você. É preciso discernir também o que está acontecendo com você. Qual é a sua contribuição em determinadas coisas. Vou citar um exemplo. Quando há um cenário conflituoso entre duas pessoas, sempre é mais fácil, se eu, por exemplo, estou nesse cenário com outro, é sempre mais fácil discernir, né? Tentar interpretar, tentar julgar o que o outro fez que contribuiu para esse cenário conflituoso. Ao invés de enxergar quais são as minhas contribuições também, os meus erros também, e discernir que eu também estou contribuindo para este cenário conflituoso, eu também estou lidando com coisas e muitas vezes não estou sabendo lidar corretamente. É necessário, é preciso discernir dentro de casa, e aí no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. É necessário ter essa mão na consciência, essa mão no coração, esta boa interpretação para analisar bem. E assim todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Porque quando eu estou discernindo e me percebo, eu ganho. As pessoas em minha volta ganham, o reino ganha. É bom para todo mundo. E eu disse que era 5, né? O que é preciso? E aqui vem dessa lista o último, que eu achei bastante interessante. É preciso discernir os acontecimentos comuns e os momentos de Deus. Olha que interessante pensar assim. Quero ler com você um versículo no Novo Testamento, que é o de João, capítulo de número 1, versículo de número 11. João diz assim, ele veio para o que era seu, está falando de Jesus, mas os seus não o receberam. Olha que triste. O Verbo se fez carne, Jesus estava com Deus desde o princípio, era Deus, se fez carne e habitou no meio dos seus. Mas os seus não o perceberam, mas os seus não o receberam, mas os seus não o acolheram. Havia um movimento santo acontecendo, um movimento do céu com a terra acontecendo. Chegou a hora do calendário de Deus ali, mas o povo resolveu não se atentar e achou que era mais um que estava blasfemando, achou que era mais um que estava dizendo heresias contra as leis, por exemplo. Então eles não souberam
discernir o que estava acontecendo da parte de Deus e achou que era mais um. E aí perderam uma oportunidade, a maior oportunidade da vida deles. Mas quando nós olhamos para os evangelhos também, nós vemos quantas pessoas foram encontradas por Jesus, pela graça. Eu gosto de usar esse termo encontradas, porque eu sempre encontradas por Jesus, e não nós encontramos a Jesus, ou as pessoas encontram a Jesus, porque eu sempre gosto de pensar e acho que é sempre o movimento de Deus em nosso favor, e foi o movimento de Deus em nosso favor, a vinda do Filho amado. Então, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que nos encontra. E veja, o calendário de Deus estava acontecendo, e nós vemos ali nos evangelhos quantas pessoas não perderam a oportunidade também, mas clamaram, tocaram e foram de fato encontradas e se permitiram também e perceberam o momento. Quando a graça foi apresentada para nós também, quando Jesus entrou na nossa história, imagina se nós não tivéssemos aproveitado a oportunidade. Havia um movimento de Deus, aconteceu um movimento de Deus em nosso favor. Imagina se a gente não tivesse aproveitado a oportunidade, aonde nós estaríamos? Discernir o calendário de Deus e os momentos que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus está proporcionando, é também, por exemplo, falar dele para outra pessoa. Porque se Deus é quem vai ao encontro, como que ele vai ao encontro hoje? Usando os seus, usando a igreja, usando seus filhos. Então, é perceber aquele momento que Deus está criando para que a gente fale do amor de Jesus, a gente tenha a oportunidade de semear um pouquinho. É Deus quem cria as oportunidades e nós precisamos discernir, nós precisamos ficar atentos a isso, para não achar que é um evento comum. É mais um dia. Mas este mais um dia, pensar assim, pode ser que percamos o que Deus está querendo proporcionar. Principalmente, usando esse exemplo, na nossa correria, na famosa falta de tempo, né? Pelo menos falta de tempo e correria para muitos antes de entrar nesse isolamento social. Vamos ver quando retornar, mas não perder aquilo que Deus está proporcionando. Quero citar um exemplo que eu me lembrei, isso para a glória de Deus. Eu me lembro que quando eu me casei com a Marcela, nós fomos de viagem para Arraial do Cabo e fomos de carro. Fomos e voltamos. E me lembro que no retorno, nós passávamos pelo caminho e aparecia várias tendinhas, várias tendas, né? E naquelas tendas vendia panelas de barro. E eram muitas no caminho. Eu lembro que nós passamos pela primeira, pela segunda, não paramos. Só que aquilo começou a chamar atenção. E na terceira, a Marcela me disse assim, vamos parar? Na terceira ou na quarta, vamos parar? E eu disse para ela, olha, na próxima, se houver próxima, a gente para. E de fato tinha. Eu me lembro que nós paramos, estacionamos, descemos, entramos numa lojinha que tinha ali, numa tenda que tinha ali, e ali tinha uma senhora. O ambiente daquela tenda era tomado por um louvor que aquela senhora estava escutando. Ficamos ali, conversamos um pouquinho, 10 minutinhos, e no final, quando nós estávamos saindo, enquanto nós estávamos conversando antes, Deus tinha me dado uma palavra, repartido comigo uma palavra para eu repartir com aquela senhora. Mas eu não quis. Eu fiquei assim, bastante receoso. E coisa de gente, né? Coisa da gente. E estavam indo embora
depois desse tempinho, sem repartir. E eu me lembro claramente que, ao sair, o Espírito Santo me disse assim: você não vai repartir mesmo? Logo quando ele terminou de dizer isso, aquela senhora olha pra gente e fala assim: viu, antes de ir, vocês não querem ir no banheiro? E a abençoada da Marcela disse: eu quero, e foi. Então veja, ficou eu e aquela senhora, e era o momento de Deus. Não era um momento comum, porque tudo estava acontecendo em mim para que eu entendesse que era um momento de Deus para a vida daquela senhora e para a minha vida também, porque Deus estava agindo em favor de todos nós. E ali, graças a Deus, eu deixei todo o receio de lado, reparti com ela o que eu precisava. Quando a Márcia voltou, nós oramos juntos, todos nós ali, os três, e pudemos seguir viagem tranquilo até chegar em casa. E eu tenho certeza que aquela mulher foi abençoada. Então nós precisamos discernir os momentos de Deus, não deixar passar as oportunidades. Amém? Amado, o pecado confunde e cega. E há sempre uma atuação satânica agindo para enganar. E é por isso que o povo de Deus tem que ser esperto, tem que ser astuto no discernimento e discernir para que não haja engano em nós, através de nós, para que não sejamos iludidos e conduzidos ao erro, mas que a prática do discernimento seja real, para avaliarmos bem, separarmos bem as coisas e para que façamos uma boa avaliação e assim a gente possa seguir um caminho correto, um caminho adequado. Porque o intuito do nosso adversário é sempre promover o caos, é sempre promover o engano. Mas em Deus não há confusão, em Deus não há variações, em Deus há verdade, Jesus é a verdade e nós estamos com Ele. E por isso que o discernimento de tudo que nós já falamos aqui é tão importante nas pequenas e nas grandes coisas. Porque, na verdade, a gente intitula coisas como pequenas e grandes, né? Mas coisas são coisas, eventos são eventos. Tudo que acontece tem a sua importância. Por isso que é necessário estarmos sempre atentos. E para encerrarmos a aula de hoje, talvez você esteja aí perguntando: ok, mas até quando nós precisaremos praticar o discernimento para lidar com essas situações confusas, conflituosas, que são causadas pelo inimigo? E eu te respondo: até quando? Usando uma parábola, que é a parábola do joio e do trigo, que está registrada, e nós vamos ler em Mateus, capítulo de número 13, os versículos de 24 a 30, e depois uma explicação que Jesus mesmo deu, respondendo a uma pergunta, de 36 a 43. Tá? Acompanhe atentamente. Até quando precisaremos praticar e lidar com essas situações, então? Veja, Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, todos dormiam. Chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo e seguiu o caminho. Assim
quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Então os servos lhes propuseram: Senhor, o Senhor quer que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-o, pois, crescer junto até a safra. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Primeiro juntai o joio, amarrai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa, seguindo ali então, a partir do 36. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos, por favor, a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o próprio diabo. A colheita é o final desta era e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço, e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol do reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o que causa o caos? Como nós já comentamos. O que causa toda essa confusão? É o próprio diabo. E quem espalha, por assim dizer, tudo isso? São aqueles que, infelizmente, ainda não estão na luz, ainda não estão na verdade, e que, cegos, confusos por causa do pecado, e é isso que o pecado faz, eles são canais para disseminar toda essa confusão, todo esse caos. Em contrapartida, vem o Senhor, o dono da verdade, que conduz o seu povo a discernir situações, para que haja coerência, para que haja justiça, para que a verdade seja estabelecida. E muitas vezes, como também já comentamos até aqui, o que é semeado como mentira para causar confusão é apresentado como verdade. E fica um caldeirão de coisas. E daí, pensando em tudo isso, pensando neste contexto, a pergunta é: até quando nós então precisaremos, como povo de Deus, como filhos de Deus, agir com discernimento nessa prática? A pergunta tem como resposta o seguinte: nós precisaremos lidar com isso até o fim, até o julgamento, até a vinda de Jesus, até o fim dos tempos. Nós precisaremos lidar com isso. Porque antes disso, não haverá a separação. Antes disso, não haverá esta paralisação de coisas. Mas chegará aquele dia em que a igreja estará com Cristo, daí essa luta terminou. E aqueles que foram enganados e produziram engano, inclusive o enganador, no tempo será também julgado e
E assim como acontece na parábola, o joio foi separado, serão separados daqueles dos da verdade, e assim serão julgados e receberão, infelizmente, a recompensa pelos seus atos. Precisaremos então lidar com isso até o fim. E usamos esta parábola como respaldo, dizendo que vai ter sempre quem vai semear situações. E é por isso que é necessário sempre lidar com discernimento diariamente, para que não haja de fato confusão. O senhor ali da seara, né, do campo, não permitiu que houvesse a colheita antes, porque como era bastante semelhante, se houvesse a colheita, talvez colheria errado ou deixaria o que era bom para trás. Mas chegará o dia da colheita, em que, de fato, é agora. Há separação. E assim será no fim dos tempos. Quando chegar o fim deste tempo, haverá separação e daí a luta terminou. E essa prática estará consumada também. Então, meus amados, até lá, como lidar com isso? Eu preciso lidar, mas como lidar com isso? Eu já entendi o que eu preciso discernir, mas como? Eu digo para vocês, pelo menos, 2 armas para você lidar com isso. Primeiro, leitura da palavra. Leia a palavra. E não apenas a leia, mas medite, estude. Porque Deus nunca virá contra a sua palavra. O que está escrito, o que está revelado, ali está. Então, leitura da palavra, para entender o tempo, para entender o que é verdadeiro, para entender a vontade dele, para entender todas as coisas. Palavra, importante, individual e em comunidade. E outra arma, oração. Oração. Que oração gera comunhão, gera intimidade, conecta. Oração, eu falo e ele fala comigo. E assim eu posso discernir nele. Não por mérito meu, porque tudo é ele quem faz. Em mim e através de mim. Em nós e através de nós. Então, oração. Para que haja conexão. E assim possamos ser um povo espertos. De discernimento e de verdade. O povo de Deus é o povo da verdade. O maligno e tudo o que envolve é da mentira. A oração nos ajuda, nos fortalece, nos dá o direcionamento que nós precisamos, associado com a leitura da palavra. Um é importante, mas o outro tem a mesma importância. Não dá para, por exemplo, eu priorizar a oração e não priorizar a leitura da palavra, e vice-versa. Os dois caminham juntos. Como um barco que tem 2 remos ou como um pássaro de 2 asas, precisa disso para chegar no destino. Assim é também. E com essas 2 armas, nós vamos conseguir e nós vamos vencer. Amém? Eu espero que esta aula tenha te ajudado. Talvez você tenha feito perguntas, espero ter respondido, mas se ainda surgir dúvidas, eu estou à disposição para poder te ajudar.
antes de encerrar, eu quero orar com você. Podemos? Feche seus olhos onde você está, por favor, e vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós tivemos de parar e estudar a palavra. Agora eu te peço que a palavra ministrada, estudada, entendida, se torne vida de verdade em nós. Para que, Senhor, possamos ser inteligentes neste sentido, de discernir todas as coisas e aí conduzir outros também ao acerto, ao invés de sermos enganados e conduzir ao erro. Nos ajuda, Pai, porque nós precisamos e nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua paciência em ouvir e muito obrigado porque pudemos estudar juntos. Fique sempre atento a tudo que a igreja tem oferecido pelo canal do YouTube e, se Deus assim permitir, em breve estaremos congregando juntos também. Ele sabe quando isso será. Enquanto não chega o tempo, a gente vai caminhando com as ferramentas que temos nas mãos. Mas eu desejo uma boa noite, Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e tudo que faz parte da sua vida, e que tudo isso, de fato, seja vida em nós, para a glória de Deus. Um abraço a todos, que Deus te abençoe.